Abra sua Bíblia então, vamos. Então eu vou entortar ele. Pronto. Melhorou? Abra sua Bíblia em Filemon. Filemon não é um livro muito fácil de achar não, viu? Ele fica depois de Tito e antes de Hebreus, para te ajudar aí um pouquinho. É bem miúdo. Um pequeno livro, mas muito profundo. É um pequeno livro dessa porção da palavra de Deus, do grande apóstolo Paulo, mas profundo demais. Quem já encontrou aí, fala amém. Amém. Todo mundo já encontrou, tá vendo? Foi ligeiro. Agora fecha a Bíblia, só marque o lugarzinho. E se você tiver com celular, porque hoje ninguém carrega a Bíblia mais, até Gibbs agora está com coisa. A Bíblia está certa. Não, mas eu vou trazer a Bíblia, viu, irmão? Você está certo. Tá vendo tu? Eu gosto de Bíblia sim, Gibson. É. Diz que é o desodorante do crente, que fica debaixo do braço. Agora tem uns que vira só desodorante mesmo, que fica só debaixo do braço. Fecharam a Bíblia? Prestem bem atenção na leitura que eu vou fazer de Filemon. Por isso que eu pedi para vocês fecharem. Depois vocês vão abrir de novo e acompanhar. Mas agora, irmã Céia, a senhora vai só acompanhar aqui a minha leitura, sem olhar no seu celular. Agora, depois, a senhora vai acompanhar a mensagem no celular ou na Bíblia. Achou, irmã Vanese? Diz assim a palavra de Deus. Filemon. Filemon tem um só capítulo. É uma carta que Paulo escreveu. Profunda demais. Daria aqui de mensagem, umas 10 mensagens em Filemon, com um capítulo. Vou tentar aqui falar sobre Filemon hoje, em 1h30 só. Certo? Começa o apóstolo Paulo. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Escreva essa carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon. Vamos prestando atenção no que Paulo vai dizer. Nosso amado colaborador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta e a igreja que se reúne em sua casa. Essa é a introdução de Paulo, ele está fazendo as saudações. Arquipo, provavelmente era um companheiro dele ou provavelmente o filho de Filemon e de Áfia. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Agora ele começa fazendo uma oração, olha que coisa linda. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Uma carta. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão Filemon, tem me dado muita alegria e conforto. Paulo estava preso, pois sua bondade tem revigorado meu coração, coração do povo santo. Aí ele vai fazer um pedido agora para Filemon. Presta atenção na gentileza de Paulo e na beleza dessas palavras que Paulo faz ao pedir um favor a Filemon e a favor de um escravo chamado Onésimo. Por isso, Filemon, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro em Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando ele estava aqui na prisão. Onésimo não foi de muita utilidade para você no passado, mas agora ele é muito útil, tanto para mim quanto para você.
eu envio de volta a você, Filemon, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo. Ele está me ajudando. Gostaria que ele ficasse aqui comigo enquanto eu estou preso. Não para me servir cafezinho, nem puxar uma cadeira, como se faz no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Às vezes tem um funcionário para puxar uma cadeira para um juiz. Não, não é para isso. Eu queria que ele ficasse aqui comigo para anunciar as boas obras do reino de Deus. Porque eu não estou conseguindo, eu estou preso, né? Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação, Filemon. Filemon, o que me parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo agora de volta para sempre. Ele já não é mais escravo para você, Filemon. É mais que um escravo, ele agora é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor Jesus. Portanto, Filemon, se você me considera companheiro, seu parceiro de fé nessa jornada, receba como você receberia a mim, Filemon. Grande Paulo. Filemon, se ele te prejudicou em alguma forma, em alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, não cobre dele, cobre de mim. Eu, Paulo, estou escrevendo isso aqui do meu próprio punho. Lhe garanto que eu pago. Eu pagarei. Filemon, eu não vou mencionar que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração, Filemon. Escreva essa carta certo de que você fará o que eu estou te pedindo. Por favor, prepare um quartinho aí na sua casa. Porque eu espero que as orações que vocês têm feito por mim sejam respondidas e eu possa voltar brevemente para visitá-los. E aí Paulo termina. Epáfras é meu companheiro aqui na prisão. Ele manda lembrança. Marcos, autor do Marcos. Aristarco, Demas e o grande médico Lucas. Meus colaboradores também enviam saudações, Filemon. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Não precisa nem pregar, precisa? Sinceramente. Eu li esse livro, eu li essa carta de Filemon pelo menos umas 10 vezes essa semana. Quanto mais eu lia, mais eu achava bonita. Vamos orar, falar com o nosso Papai do Céu. Se você quiser abaixar sua cabeça, você pode abaixar sua cabeça. Se você quiser ficar com a cabeça levantada, você faz como você queira, desde que você fale, agora eu vou falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai misericordioso, sua misericórdia, Senhor, se renova na nossa vida. Desde a hora que nós acordamos hoje, ela se renova permanentemente na nossa vida. Ela estava conosco lá hoje quando nós levantamos. E ela estava ontem à noite quando nós dormimos. Ela atravessou a madrugada conosco. A sua misericórdia é perene, Senhor. Nós estamos aqui agora, Pai querido, para te render graças só ao teu nome. Porque tu és o único digno de louvor, de adoração, de honra e de glória. Só tu, Senhor. Nos livre, Senhor, desse sentimento humano de falsa importância que às vezes nos acomete.
Não somos nada sem Ti, Senhor Deus. Fale agora aos nossos corações através da Sua inerrante palavra. Ela não é antiga, ela não é futura, ela é eterna, Senhor. Me use, Senhor Deus, use Teu servo como mero, imprestável, mas instrumento da Sua graça. Sua graça maravilhosa, Sua graça sublime. Me use com o Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Somente o Seu Santo Espírito fale agora aos nossos corações. Somente o Teu Santo Espírito. Para que nós possamos sair daqui a pouco desse lugar, pessoas melhores do que nós chegamos. É isso que nós precisamos e te pedimos isso em nome de Jesus. O Jesus de Paulo, Jesus de Filemon, o Jesus teu filho unigênito. Amém. Eu li na versão da NVT, essa linda carta que Paulo escreveu a Filemon. Meus irmãos, deixa eu fazer uma prévia introdução aqui. Nós que somos crentes em Jesus, nós temos duas formas de relacionamento muito especial com Deus. Primeiro, a oração. A gente fala com Deus através da oração. E Deus fala conosco através da sua palavra. Quando a gente vai refletir a respeito da palavra de Deus, de um texto bíblico, é sempre muito importante a gente ter assim, na cabeça a ideia de que essa reflexão tem que ser aplicada na nossa vida. Tem que ter uma aplicação, não pode ser uma coisa teórica. Sabe, meu irmão, a reflexão da palavra de Deus, ela não é uma palestra. A reflexão da palavra de Deus, essa profundidade da palavra de Deus, não é consultoria. Não é a gente escutar um coach, sabe, meus irmãos? Não é a gente escutar uma pessoa que está falando sobre autoajuda. Não é isso a reflexão da palavra de Deus. A reflexão do texto bíblico, ele não pode apenas nos emocionar. Gosto da emoção do irmão Antônio. A reflexão da Bíblia não pode apenas emocionar Moisés, o irmão Antônio, ele tem que nos transformar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É por isso que a reflexão, a meditação da palavra de Deus, preste atenção, meu irmão, ela não tem a finalidade. Ó, Léo, cadê Léo? Chama a Léo lá para mim, Mari. E Lucas. Fala com eles que eu vou parar a mensagem aqui enquanto eles não voltar. Reflexão é a meditação da palavra de Deus, ela não tem a finalidade. Viu, Léo? Chamei seu nome aqui. Beleza. Já falou? Ela está bem? Um luxo. Ó, Léo, eu estava falando aqui que a reflexão, quando a gente vai fazer essa reflexão, Léo, ela não tem a finalidade aqui só de nos tornar mais informados. Às vezes, quando eu termino uma mensagem, Léo fala assim comigo, me dá um abraço ali, todo carinhoso, e fala umas coisas bonitas no meu ouvido. Mas, Léo, a palavra reflexão não é para nos deixar mais informados, mais conectados, mais conhecedores, mais teóricos, nem muito menos mais cultos ou mais sabidos. Não, não, não. Reflexão da palavra de Deus, preste atenção. Isso pode até acontecer com a gente. A gente fica mais sabido, mais culto. E quanto mais eu estudo, agora eu estou estudando sobre Paulo. Quanto mais eu estudo sobre Paulo, Jô sabe, você está apaixonado com Paulo, ela fala. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo. Mas a importância da meditação da palavra de Deus, meus queridos, é para nos tornar mais praticantes, mais vivenciadores, sabe? Dos princípios, dos valores, dos critérios que a verdade libertadora nos proporciona. É isso que é a reflexão da palavra de Deus. E Paulo fala quando escreveu ao jovem pastor Timóteo, ele diz assim, lá em Timóteo 3,16, a Escritura Sagrada é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender. Está vendo, Gibbs?
corrigir, instruir. Em quê? Na justiça. Por isso que quando nós vamos refletir sobre o texto sagrado, isso é muito importante. Quem está aqui transmitindo, meu irmão, não pode cometer a leviandade de expor o que é que ele acha. Isso é heresia que chama. Em outras palavras, no português muito claro, e todo pregador que faz isso é um herege. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não tem compromisso com o que eu penso. Ela tem compromisso com ela. E Deus vela pela sua palavra. Então não adianta eu ficar inventando moda. Sabe, meus irmãos? Eu preciso estar literalmente qualquer pregador subordinado à ação do Espírito Santo. Então precisa assim, ter uma cosmovisão bíblica do que a Bíblia quer dizer sobre aquilo, sem inventar confusão, sem legislar em causa própria, sem defender o meu quinhão. E muitos pregadores fazem isso. Não é pouco, não. Distorce a palavra de Deus. E Deus não tem compromisso com isso. Então, se a gente não entende essa cosmovisão bíblica, sabe? Por exemplo, nós precisamos entender, por exemplo, que lá no Velho Testamento, quando tudo que estava escrito lá era para o povo de Israel, leis, princípios, forma de viver para uma nação naquela época, é destinada a isso, aquele povo. Significa dizer que não aplica nada para nós hoje? Claro que não é isso que eu estou dizendo. Porque às vezes a pessoa distorce, principalmente se a coisa está gravada. Não é isso que eu estou dizendo. Claro que se aplica, meus irmãos. O que eu estou falando é das especificidades que eram, às vezes, faladas por um profeta, especialmente para uma situação, para um dado povo, num dado momento. Vou dar um exemplo. Nós estudamos aqui o livro de Neemias. Quantas lições, Toninho? Pelo menos umas 7 lições. Neemias foi um profeta levantado por Deus, um copeiro do rei Artaxerxes. E Deus falou, vá lá que você vai ser a pessoa responsável pela reconstrução dos muros de Israel. Jerusalém. Neemias foi. Chegou um dado momento lá da construção do muro, olha que os muros foram reconstruídos rapidamente. Mas chegou num dado momento, Gibson, Neemias falou, para tudo. Para. Os ricos estavam aproveitando a situação e explorando os pobres, com juros extorsivos. Pior do que o cartão de crédito do Brasil. Neemias falou, para. Enquanto não haver justiça social, não é para continuar a construção do muro. Isso era lá. Aí uma pessoa, às vezes, pega essa situação e fala assim, mas na China de hoje, de um super ditador, na China comunista, Xi Jinping, secretário-geral do Partido Comunista, e fala, Deus vai levantar lá na China um mordomo daquele homem para promover justiça social lá na China e o capitalismo selvagem que eles praticam não vai existir mais na China. Tem a ver, meu irmão? Claro que não tem nada a ver, a comparação é ridícula. Deus pode fazer isso? Pode. Mas você não pode pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e usar esse argumento para isso, não. Porque Deus tem propósito nas coisas. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? É porque é o seguinte, às vezes a gente... As lições, né, que a gente vai tirar do Velho Testamento, do Novo Testamento, são inclusive diferentes. O Novo Testamento é uma nova aliança que Deus fez com o seu povo. Pergunto para vocês, quem é o povo de Deus no Velho Testamento? O povo hebreu. Quem é o povo de Deus no Novo Testamento? No Novo Testamento nós somos o povo de Deus. Então o povo de Deus está em Israel? Não, lá em Israel não tem às vezes nem povo de Deus. O povo de Deus está aqui dentro da Rola Sul, está na China, está em Angola, está esparramado pela face da terra. Esse é o novo povo de Deus. E quando é que começou o Novo Testamento? Foi lá em Mateus?
Mateus foi escrito 65 anos depois de Cristo. O Novo Testamento começou com a celebração que nós fizemos aqui na semana passada. Quando Jesus vira e fala, esse é o cálice da nova aliança. Ali começa um novo tempo. O povo de Deus que somos nós. Esse é o Novo Testamento. Então, as verdades do Novo Testamento, nas verdades do Novo Testamento, Jesus ampliou de forma assim significativamente as nossas obrigações. No Velho Testamento, a lei dizia, não matarás, Léo, não matarás. Aí Jesus vem e fala assim, se você desejar a morte de uma pessoa, você já matou. Eu já matei gente demais. Todos que estão aqui, somos todos assassinos aqui dentro. Porque quantas e quantas pessoas a gente não falou que eu queria que esse sujeito morresse? Sim ou não? Nem, essa criatura não podia ter nem nascido. Olha a amplitude que Jesus coloca a coisa. Ah, eu saí com uma fulana de tal que é casada. Jesus, se você olhar para ela com desejo, já adulterou. Pense na bronca. Então, Jesus amplia demais. No Novo Testamento, o cristianismo, sabe? A exigência para o servo do Senhor Jesus é muito grande. Eu estou falando isso pelo seguinte, nós acabamos de ler uma carta linda de Paulo. Foi linda essa carta. E lá fala de escravidão. Não é? Fala de escravidão. E a pessoa olha para isso e fala assim, mas como é que Paulo, né, com tanta beleza, não condenou uma coisa dessa, gente? Pensou? Para nós é um escândalo hoje, não é? A pessoa fala, tem um escravo lá em casa. Tem gente que tem. Só não assume. Mas aí, então, o que eu estou tentando dizer com isso? Você precisa ver colocar um óculos da cosmovisão antes de você condenar Paulo. Porque é assim, você pode arrumar argumento para tudo. Você quer ver um exemplo? Na Guerra Civil Norte-Americana, um lado argumentava que ter escravo era natural, os escravagistas. E eles falavam o seguinte, a Bíblia não condena em lugar nenhum, pelo contrário, tem muitos grandes servos da época de Jesus que tinham escravo. Eles estão mentindo? Falando a verdade. E está aqui um exemplo, Paulo falando essa beleza de carta com Filemão e não toca no assunto. Fala, Filemão, cria vergonha. Como é que você tem um escravo em sua casa? Paulo não fala nada disso. Não há condenação nisso. Paulo está trafegando por outro caminho. Porque é fácil de distorcer, sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, e legislar em causa própria quando você quer. Então a gente precisa ter cuidado, sabe, para a gente não interpretar a Bíblia fazendo heresia. Agora sim nós vamos mergulhar no texto, esse belo texto de Filemão. No Novo Testamento nós temos 27 livros. Dona Maria José de Lima me ensinou a decorar eles desde que eu era miúdo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, depois Coríntios de novo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, depois Tessalonicenses de novo, Timóteo, depois Timóteo de novo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro de novo, João 3 vezes, João, Judas e Apocalipse de João. Veja como é que é importante a educação infantil, dona Josi. Aí quando a pessoa fala assim, acha Filemão aí, eu, está entre Tito e Hebreus, tufo. Grande Dona Maria José de Lima, está na eternidade, louvando ao mesmo Deus de Paulo. Um dia nós vamos encontrar. No Novo Testamento, desses 27 livros, preste atenção, tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico que conta a história da igreja primitiva, que é Atos. É um livro que nós temos que ler, para você entender o que era a igreja primitiva.
Depois tem 13 epístolas de Paulo. 13. Paulo escreve 13 epístolas, 13 cartas. Depois nós temos 8 epístolas gerais, escritas por outros autores. E um livro de profético, que é o Apocalipse. Então, repare, por que eu estou dando esses números? 13 em 27 livros, quase 50% do Novo Testamento escrito pelo apóstolo de Cristo. Quase a metade da verdade libertadora escrita por uma pessoa só. Léo não é um homem muito especial. Eu reputo Paulo, na minha opinião, como a personagem mais importante do cristianismo depois do mestre. E acho que ele foi a pessoa que mais alcançou a mente de Jesus. E é interessante porque, veja, nem andou com Jesus. Paulo escreveu 13 cartas e 3 foi destinadas a pessoas. As demais a igrejas, mas 3 foi destinada a pessoas. Ele escreveu uma carta para Timóteo, jovem pastor. Ele escreveu uma carta para Tito e escreveu uma carta para Filemão. Sabia disso, David? Sabia, né? Você sabe tudo? Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Um pouquinho da vida de Paulo. Paulo era, antes de converter, como é que ele chamava, irmão Antônio? Saulo. Era, por isso que ele chama Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade da Sicília, onde que hoje é a Turquia, por ali. Ele era um cara religioso, mas desse religioso ferrenho, radical. Porque ele era fariseu, mas zelote. É mais ou menos como a gente dizia aqui, o camarada hoje não é petista, ele é PSOL, ou ele é comunista, é muito radical. E Paulo era dessa ala, dos zelotes radicais. Ele nasceu entre 0 e 5 depois de Cristo, portanto ele foi contemporâneo de Jesus. Agora, eu sempre me intriguei com isso. Como é que Paulo foi contemporâneo de Jesus e eles não se encontraram? Olha, ele nasceu entre 0 e 5, esse intervalo aí, depois de Cristo. A explicação para isso é porque Paulo era um estudioso, ele veio para Jerusalém para estudar, ele queria ser rabino, então ele veio estudar, depois ele vazou de novo para Tarso, para viabilizar esse procedimento. Aí coincide, quando Jesus entra no ministério, Paulo, ele desencontra de Paulo. Mas aí Paulo começa, meus irmãos, estudar com o maior rabino da época, Gamaliel. Presta atenção no currículo do cara. Paulo era judeu, mas ele tinha nacionalidade grega e também ele tinha nacionalidade romana. Por isso que ele falava com os romanos com autoridade. Paulo nunca foi sustentado por igreja. Admiro isso na vida de Paulo. Particularmente, eu acho isso muito bonito. Paulo era construtor de tendas, não dependia de igreja, não queria depender de igreja. Significa dizer que a igreja não ofertava para ele? Não. Muitas vezes, eu em Angola, quando eu acabava de descer do púlpito, uma irmãzinha lá vinha, colocava um envelope no meu bolso. Isso é uma oferta da igreja. Paulo também passava por isso. Às vezes, uma oferta em Kwanza representava 0,001% do que eu ganhava no mês, como executivo de uma grande organização. Mas o valor daquela oferta tinha muito mais valor do que o meu salário. Às vezes, numa igreja desse tamanhozinho. Paulo era assim, eu não posso pesar na igreja. Ele era construtor de tenda. Paulo também era poliglota, ele falava latim, falava aramaico, falava grego. Paulo conhecia a filosofia, ele sabia tudo que diz respeito a Epicuro. Ele sabia tudo que diz respeito aos estoicos. Ele sabia tudo da filosofia de Sócrates. Por isso que ele conversava com os caras com autoridade. Vai reparando o que era o cara. Era moleza, Léo? Agora, tinha uma coisa que ele era também, Léo. Ele era ferrenho perseguidor dos cristãos. Exatamente por causa disso. Botava para torar, como dizia Norirene. Não, massacrava. Jovens, crianças, massacrava. Aí Paulo um dia, meus irmãos, na estrada de Damasco, o dia que vocês forem em Israel, vocês vão ver coisa linda. Lá tem a saída assim para a estrada de Damasco. Paulo tem um encontro com o mestre dos mestres.
Cai literalmente do cavalo. Estou falando com quem? Quem és tu? Sou Jesus, a quem tu persegue, sujeito. Ele ficou cego. Teve que passar por um milagre para poder recuperar a vista. Segundo os mais especialistas, pode ter sido esse o espinho na carne de Paulo. E ele 3 vezes pediu para Deus: Deus, me livre disso. Restaura minha visão. A resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Meus irmãos, primeira grande lição da nossa reflexão. Às vezes a nossa vida, meus irmãos, por mais dedicado que nós sejamos ao reino de Deus, pode ter ali na nossa vida um espinho, sabe? Deus pode permitir que exista alguma coisa na nossa vida que é na expectativa de nos limitar, nos fazer lembrar que quanto nós somos dependentes da sua graça. Diminuir nossa prepotência, nossa arrogância, eu sou o cara. Paulo podia sentir assim, olha o tamanho do cara era. Não, Paulo, a minha graça te basta. Eu sei o que eu estou fazendo, Paulo. Se eu fizer você enxergar demais, você pode se desviar. A minha graça te basta. Às vezes nós pagamos um preço muito alto, sabe, por isso. E às vezes a gente vai culpar Deus. Outra grande lição da vida de Paulo. Jamais culpou a Deus por causa disso. Se a tua graça me basta, eu sou o mais rico dos homens. Quando Paulo se converte, ele fica numa situação complicadíssima. Presta atenção por quê? Ele era detestado pelos judeus. Era pelos cristãos, ele era perseguidor dos cristãos. Mas ele botava para torar. Não é uma perseguiçãozinha aí, igual a que a gente vê falar que tem, não. É de massacre. Então os cristãos iam falar, Paulo, ui, meu Deus, socorro. Tremia. Mas também Paulo agora, quando se converte, fica detestado pelos romanos, traiu a pátria. Olha que situação. Então Paulo vai encontrar com Pedro. Preste atenção na situação de Paulo. Olha, Paulo está querendo falar contigo, Pedro. Você é doido? Eu vou falar com Paulo. Você ficou maluco. Você vai fazer trazer Paulo aqui falar comigo? Então Paulo fica numa sinuca de bico, né? Naquela dificuldade. Agora, olha a consequência disso na vida de Paulo. Tudo que Paulo superou para ser o grande Paulo que ele era. De perseguido, depois que converte, ele passa a ser, de perseguidor, ele passa a ser o perseguido, ferozmente. Por isso que Paulo, ao escrever a Filemon, está preso em Roma. Compreenderam? Quem foi Filemon, então, que Paulo estava preso para escrever para ele? Filemon era um convertido por Paulo, Paulo pregando em Éfeso. Filemon, eu quero aceitar Jesus. Aceita Jesus em Éfeso. Mas Filemon morava em Colossos. Colossos é uma cidade também na Turquia. E Filemon, com certeza, era um homem bem-sucedido. Mas você sabe, Moisés. Porque Filemon tinha escravo. Um nós sabemos que ele tinha, chamava Onésimo. Nós não lemos aqui? Por que que ele era bem-sucedido? Preste atenção, um escravo comum. Um escravo comum. Comum é um escravo servo. Normal. Custava na faixa de 500 denários. Sabe quanto que equivale um denário, irmão Antônio? Um dia de trabalho. Então, quando a gente vai pagar uma pessoa uma diária, hoje aqui em Recife, ninguém consegue pagar uma diária por menos de R$100, consegue? Então, você presta atenção, 500 denários equivaleria ao preço de um escravo naquela época, de quanto? R$50 mil. Se fosse hoje. Perceberam? Então, ele tinha grana ou não tinha? Agora, presta atenção. Provavelmente, Filemon tinha escravos qualificados. Agora, sabe quanto custava um escravo qualificado, meu irmão? Um comum, eu acabei de falar para vocês, os 500 denários. Mas um escravo qualificado podia chegar até 50 mil denários.
Nós estamos falando da cifra de 5 milhões no dia de hoje, um escravo qualificado. O cara que sabia mexer tudo no computador. Esse era o escravo qualificado. Está percebendo? Agora, presta atenção, quando eu comecei falando do conceito da cosmovisão bíblica, que a gente para entender. O que era o escravo naquela época? Na nossa cabeça, quando a gente fala de escravo, né, Lucas? A gente imagina os negão da África, os navios negreiros, não é isso que vem no nosso imaginário? Logo a gente imagina assim, né? Na nossa cabeça é assim. Escravos naquela época era uma coisa muito diferente do que a gente imagina no nosso imaginário de brasileiro. Escravo era assim, sempre que Roma, o Império Romano tomava posse de um dado país, de um dado povo, aquele povo lá ficava escravo. Então tinha escravos bem-sucedidos, tinha escravo branco, azul, cor-de-rosa, amarelo, vermelho, rico, pobre, instruído, professor de universidade. Era escravo, porque foi dominado pelo povo romano. Por isso que tem essa classificação dos preços. Só para vocês terem noção, estima-se que o Império Romano chegou a ter 6 milhões de escravos. 6 milhões, 4 Recife, de escravos. Naquela época, cerca de 30% de Roma era formado de escravos. Está compreendendo o contexto onde Paulo está imerso? Por que é importante a gente ter a cosmovisão? Então, o dono do escravo podia falar com ele, eu vou te dar liberdade, eu sou seu dono, mas ele normalmente ia negociar. E preste atenção na coisa que eu quero dizer para vocês. Se o escravo fugisse, ele entrava numa listinha de procurados pela Interpol. Não adiantava ele fugir, qualquer lugar que ele fosse, a listinha da Interpol estava lá. Pena de morte. Presta atenção como era perigoso. É muito importante vocês entenderem isso, para vocês verem a eficiência da carta que Paulo escreveu a Filemon. Estão percebendo? Então, o escravo era ser tão desonroso ser um escravo, que um romano, quando ele se tornava escravo, ele preferia suicidar, o soldado romano, de tão desonroso que era. Quando o escravo trabalhava em casa, o que nós vamos chamar aqui no Brasil de uma empregada doméstica, ou de um empregado doméstico, por isso que vocês vão ver na Bíblia muito esse termo, servo. E Jesus usa muito dessa palavra. O que nós somos? Servos do reino de Deus. Nós somos aqueles miúdos, aqueles pequenos que trabalham no reino de Deus. Coisa linda, né? O Senhor Jesus sabia de tudo. O homem era o maior pedagogo que já teve. Era ou não, minha irmã Carminha? Era o cara ou não era? Tem gente que pensa que o cara é Roberto Carlos. Filemão tinha um PG na casa dele. Um pequeno grupo. Algumas igrejas chamam de grupo de relacionamento. A igreja de Colossos saiu de lá. Olha que coisa linda. Isso está lá no verso 2 que nós lemos. A igreja primitiva, irmã Céia, reunia nas casas, igualzinho nós temos na sua casa. Sempre assim. Na China até hoje é assim. Faz reunião nos cultos, nas casas. E o culto não tem hora de terminar, porque eles querem aproveitar bem o tempo. Essa ideia que nós temos de templo, meu Deus, 39 minutos. Essa ideia que nós temos de templo hoje, de catedrais, é coisa da cultura tanto judaica como da cultura católica romana, sabe? Os cristãos não, os cristãos eram os caminhantes, do caminho, nas casas. Esse é o espírito do cristianismo. Pois bom, o nome de Filemon significa dizer bondoso, e aqui eu queria tirar uma grande lição para a gente aprender sobre o que é PG, sabe, meus irmãos? Esse PG de Filemon, ele acabou se transformando na igreja de Colossos, então preste bem atenção, meus irmãos, preste atenção. PG, grupo de relacionamento, nunca pode perder o foco dela lá ser uma célula de trabalho missionário. É isso que é o PG. Sabe, meus irmãos, o PG ele não pode ser encontro de amigos, de Fatinha, com Josi, com irmã Céia, com quem quer que seja, com Marilúcia. Não é PG isso. Não pode ser isso, não pode ser isso, porque perde o foco. PG, meus irmãos, preconiza
obrigatoriamente a necessidade de comunhão dos servos do Senhor, do crescimento espiritual do grupo e principalmente ganhar almas para Jesus. Se o PG, se a igreja se transforma nisso, ela perdeu o foco. Isso é importante demais para nós hoje, porque está muito comum nas igrejas fazer PG para lá, PG, e acaba virando só um lugar de pessoas se encontrar, comer pizza e comer churrasco. Eu estou falando mentira? Agora, o PG significa dizer que a gente não vai ter comunhão? Não, o que eu estou dizendo é que não pode perder o foco de que PG é uma célula de trabalho missionário. Isso é fundamental. Finalmente, quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão. Era um homem fugitivo. Provavelmente ele tinha roubado de Filemão. Por isso que ele tinha vazado para Roma. Aí ele deixou Paulo num conflito complicado, não foi? Olha a situação de... E ele se converte com Paulo. E olha a situação que fica Paulo agora. Se ele pega Onésimo e fala, meu amigo, você é um escravo, eu vou te entregar para as autoridades. A listinha da Interpol tem seu nome lá. Onde estava o amor cristão de Paulo, um homem que se converteu? Se ele fala, faça de conta que eu não falei nada, eu não li a lista. Paulo seria um homem negligente ou não? Obviamente. Inclusive, fraudando a lei, porque a lei estava dizendo que o escravo que fugiu tinha que voltar para o dono. Lá em Angola, quando eu morava em Angola, eu e Jô, nós tínhamos a igreja, tinha um problema muito sério com isso, que era assim. Veja que dificuldade, Léo. O cara, lá é normal o cara ser polígamo, ou seja, ter várias mulheres. É da cultura. Nem todo é assim. Presta atenção. Depois você vai falar assim, todo mundo em Angola é assim. Eu não estou falando isso, eu estou falando que é normal ter isso. Aí o cara se converte, meu Antônio. Converte com 3 esposas, 3 famílias diferentes. E agora? E aí, percebeu a situação de Paulo? Lá em Angola, a gente só tinha uma solução. Fala, meu irmão, você precisa escolher com quem você vai ficar, ué. Então, às vezes, o que acontecia? Ele resolvia que ia desquitar, às vezes, da esposa, porque aquela já tinha passado na vida dele, ficava com a atual, por exemplo. Olha que confusão. Mas ele tinha a obrigação de sustentar os demais. Mas eles faziam isso. Mas é o que eu estou falando de novo para a gente entender essa cosmovisão. Aí você chega em Angola, vai condenar isso. Fala, chega na igreja lá, vê um irmão Mitsungo, com a esposa dele sentada e a outra esposa do lado de cá, e 3 crianças de um lado, 4 do outro, e os filhos adolescentes. Eita, que bagunça, que lambança. Porque você não colocou o óculos da cosmovisão. Qual foi a solução que Paulo encontrou? Nós lemos aqui. Paulo escreveu uma cartinha. Falou, Onésimo, meu querido, quem vai entregar essa carta para Filemão é tu. Eu vou interceder, mas você vai levar a carta. Vamos aprender essa bela lição com Paulo, meus irmãos. Quando nós cometemos um erro no passado, pisamos na bola no passado, com quem quer que seja, a situação nossa vigente atualmente não nos isenta da responsabilidade de a gente voltar lá e pedir perdão. Precisamos voltar e reparar o nosso erro. Não toque em frente, meus irmãos. Aquilo passou na minha vida, já era. Não é verdade, não é assim que funciona o reino de Deus para os servos dele. Volte, repare. E a Bíblia dá um exemplo categórico disso. Um homem bem naniquinho, bem miúdo, chamado Zaqueu. Fraudou a gente que só. Um dia ele encontra Jesus, José. E Jesus vai tomar um lanchinho lá com ele, tomar um iogurte, um cafezinho, um milkshake com ele. E o povo, como é que esse Jesus não tem vergonha, não? Vai no casa de um vagabundo desse, coisa e tal, para lá. E ele fala com Jesus, olha, tudo que eu fraudei das pessoas, pelo que o senhor acabou de me dizer, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus vira para ela e fala, me dê aqui um abraço, camarada, porque hoje chegou salvação nessa casa. Percebeu como é que a salvação chega, meu irmão?
Volte! Repare seu erro. Não é assim. Está tudo bem. Foi mal. Ficou para trás. Vou tocar. Não toque em frente, meu irmão. Volte, Onésimo, volte lá e peça perdão. Você vai levar uma carta, mas vai voltar lá e conciliar sua vida com quem você prejudicou. Sabe, meu irmão, é muito importante falar isso aqui sobre o que é o perdão. Presta atenção, tem uma coisa que as pessoas misturam muito. Quando a pessoa nos ofende, uma pessoa nos faz mal, perdão não significa que a gente tem que conviver com ela. As pessoas misturam muito isso. A pessoa te dá um tiro. Você precisa perdoar ela ou não? Teoricamente. Aí você vai voltar lá para ela te dar outro? Perceberam? Então, perdão não significa dizer que você precisa conviver, mas não mistura perdão com convivência, com relacionamento, nem muito menos com eu preciso esquecer disso. Você não vai sofrer amnésia. Perdoar é você liberar o outro, você está livre. Depender de mim, você seja abençoado. Que Deus abençoe sua vida. Como é que Paulo trabalha nesse processo de restauração de Onésimo? Essa carta que nós lemos. E aí Paulo deixa com a gente uma maravilhosa lição. Em alguns processos do perdão, preste bem atenção nisso. Em alguns processos do perdão, nós precisamos de um intermediário para nos ajudar, o que vamos chamar de pacificador. Pacificador. Você não dá conta sozinho. Peça alguém para ajudar. Use a figura do pacificador. Paulo foi o pacificador entre Onésimo e Filemão. Que coisa bacana. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Não é assim, Gibson? Filho de Deus. O pacificador, ele faz a paz entre duas pessoas. A carta de Paulo dizia, eu, Paulo. Só isso, Léo. Eu, Paulo. Sabe, meus irmãos? Ele não diz assim, eu, grande apóstolo Paulo, eu, educado por Gamaliel, eu, cidadão romano, eu isso, eu aquilo. Não, eu, Paulo. Eu, Paulo, poliglota. Eu, Paulo, professor, escritor. Não, simplesmente, eu, Paulo. Amo isso na vida de Paulo. Eu tenho tanta admiração por isso, meu irmão, que acho que no meu caso virou até doença. Sinceramente. Porque estou em inveja santa de Paulo a respeito disso. Eu procuro imitar Paulo nisso demais. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me converti. Vocês nunca vão ver aqui na Orla Sul o meu nome escrito e um título na frente. Nunca você vai ver escrito Pastor Moisés. Nada que eu escrevo. Nada. Você nunca vai ver isso. Títulos, meu irmão, não me define. Por isso eu não sou pastor. Eu estou pastor. Por isso, meu irmão, eu formei em engenharia muitos anos atrás. Não sou engenheiro. Aliás, eu nem sei mais nada de engenharia. Viu como é que é efêmero? Viu? Fui grande administrador de empresas. Não sou mais administrador. Administro mal minha casa agora. Nós não somos, meus irmãos, executivos, nem empresários, nem dentistas, nem nada, não somos nada disso. A função não pode nos definir, porque nós estamos isso, só isso. Nós estamos isso, mas vai passar. Nós não somos aquilo. Eu sou Paulo. Eu sou Moisés. É isso que me define. Prisioneiro do Senhor Jesus. Sabe que eu sei que isso às vezes causa uma confusão tão grande na vida da gente. Eu lembro que às vezes eu era empresário, eu estava empresário, dono de empresa, sabe, Lucas? E eu tinha que fazer reunião com os homens importantes dos bancos, que eu fazia projeto para grandes bancos. Olha, Léo, escuta essa, Léo.
Aí eu chegava na reunião com diretores de banco, superintendente, não sei o que lá mais, Aí eu aprendi isso, eu sou Moisés. Aí eles começam a rodinha de apresentação. Fulano de tal, superintendente, não sei de quê. Beltrano, gerente de não sei o que. Não sei o quê. Consultor de não sei o que mais. Não sei o quê. Vai chegar a minha vez. Tu, Moisés. Sou Moisés. E eu não falo isso para me vangloriar, não. Porque o que eu falei aqui? Eu tenho inveja santa de Paulo. Paulo me ensinou isso. Aí eu reuniam, discutia altos negócios. Eu estava lá com um empresário de alto nível, fazendeiro, industrial. Discutia, tipo, pá. Daqui a pouco, o dono de quem ia pegar o financiamento falava comigo: Moisés, o que nós vamos definir? Moisés, o que nós vamos definir? Aí todo mundo olhava com o olhão esbugalhado, porque até naquele momento, o máximo que eu seria naquele lugar, provavelmente um capataz de uma fazenda, o motorista do executivo, do empresário. O máximo que eu seria. Eu sou Moisés. Começava aí uma surpresa para as pessoas, né, meus irmãos? Eu aprendi com Paulo muito cedo em minha vida cristã. Eu levo isso muito a sério na minha vida. Vira e mexe, Josi tem uma surpresa comigo. Presta atenção, Josi. Josinho ali, de vez em quando. Eu não sabia que você tinha sido isso, não. Meus irmãos, Josi veio ver minha carteira de pastor. Minha carteira de pastor, presta atenção, igual carteira de estudante. Mas a gente tem que ter carteira de pastor, senão você... Carteira da Ordem dos Pastores. Acho que a dona Josefina veio ver, acho que um dia desse aí que eu precisei, acho que foi ano passado. Hoje em dia, como é que isso é, meus irmãos? Vocês percebem como é que as pessoas fazem questão do título? É assim ou não? Meio religioso, isso é uma praga. No meio religioso, isso é uma desgraça. Eu sou o diácono fulano de tal. Eu sou o presbítero Beltrano. Eu sou o presidente de não sei o que lá mais. Eu sou o pastor titular da igreja tal. É time de futebol? Time de futebol que tem um pastor titular e os reservas, não é não? Presta atenção, a contaminação. Pastor presidente, não é, Toninho? É pessoa. Mas veja bem, nós somos contaminados por uma coisa que a gente é obrigatório. Agora presta atenção. Aí ele chega lá no cartório, aí o cara pergunta para mim, eu e Mari. Mas ele é o quê? Meu Deus, eu sou Moisés, aquele ali é Antônio. Não. Tem que ter uma função. E a profissão? É assim ou não, meu irmão? Percebeu, irmã Céia? Grande apóstolo Paulo escreve, eu sou Paulo, simplesmente Paulo, prisioneiro de Cristo, estou aqui jogado nessa cela, nessa prisão romana, mas não sou prisioneiro do Império Romano, sou prisioneiro do reino de Deus. Eu, Paulo, estou aqui desprezado pelo poder do sistema, estou aqui desprezo pelos dominados, mas liberto pelo Senhor da minha vida. É assim ou não? Eu, Paulo, estou aqui homem velho, já cego, quase cego, carecendo da ajuda dos amigos. Está aqui comigo Epáfras, está aqui comigo Timóteo, Marcos, Lucas, Aristarco, Demas. Eu trabalho em equipe, porque eu preciso dos meus companheiros. Eu, grande Paulo, não tenho título, não tenho patente, não preciso ter prestígio. Eu não preciso ter seguidores nas redes sociais. Eu sou apenas um soldado, servo do reino de Deus, prisioneiro de Cristo. Isso me basta. Prisioneiro de Cristo. Que coisa linda, né, irmã Vanessa? Sinceramente, não é? Como é que o mundo é contrário, não é, minha irmã?
as coisas bonitas do Evangelho, não é? Como é que o mundo é contrário? Como é que ele força a barra para a gente? Eu sou Paulo, prisioneiro de Cristo, estou aqui padecendo de injustiça, mas plenamente ciente que nada, 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 nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que você é, meu irmão? O que você é, Mari? Você é a pessoa que o mundo te enxerga, Mari, ou você é o que Deus te vê? Eu recomendo fortemente que vocês vejam o filme de Paulo. Hoje eu falei com alguém sobre esse filme. Acho que foi hoje. Falei com o Ju sobre a série, mas eu recomendo que vocês vejam o filme de Paulo, chama Paulo, Apóstolo de Cristo. Já, meu irmão, tem uma cena lá que me encanta, me faz lembrar de minha mãe. Fala assim, é bom demais ser crente. Paulo está conversando, minha irmã Carminha, com um oficial romano. E a filha dele tinha adoecido. E ele falou, olha, Lucas está aí comigo. Lucas! Paulo cita ele aqui. Grande médico. Quer que ele vai lá e dá um jeitinho? Lucas não foi lá orar, Lucas foi lá como médico. Cuida da menina, Flávia. Conversando com um soldado romano, e o assunto era essa coisa da vida eterna. Paulo pergunta para ele assim, o senhor já velejou? Olha que coisa linda, Flávia. O senhor já velejou? Deixa eu te falar para você o que é a vida cristã. Se você já tiver velejado, você sabe o que é a imensidão do mar. Você coloca a mão dentro do mar assim e pega um punhado de água. Essa água se esvai pelos nossos dedos. Isso é a nossa vida humana. Começa e acaba. O homem comum vive desse pouquinho de água. Seguidores de Jesus, como eu, vivem da imensidão do mar. Que coisa linda! O homem comum vive desse pouquinho que vaza da nossa mão. Mas o cristão vive da imensidão do mar. O reino de Deus, meus irmãos, é a imensidão do mar. Para o homem comum é só esse pouquinho de água. Deixa eu concluir, porque já tem 59 minutos. Mas agora mais 5, viu, Antônio? Posso falar mais 5 minutos? Prorrogação. Filemão, meu irmão, sabe, Filemão, seu amor pelo reino tem enchido meu coração de alegria, Filemão. Filemão, meu querido amigo, irmão, até agora, sabe, eu não posso exigir de você que você esquecesse Onésimo. Mas, Filemão, afinal, você agora entenda, ele é como um filho para mim, Filemão, na fé. Portanto, Filemão, nós somos irmãos em Cristo. Por isso que eu podia até falar com minha autoridade, mas eu prefiro pedir você amorosamente, está lá no verso 8. Filemão, demonstre bondade com Onésimo. Filemão, o seu significado do seu nome é bondade. Faça valer o significado do seu nome, Filemão. Filemão, eu sei que Onésimo não foi útil para você quando ele era servo seu. Mas agora, Filemão, ele é extremamente útil para o reino de Deus, tanto para mim como para você. Filemão, está no verso 11. Porque Filemão, Onésimo passou pelo processo restaurador, resgatador, transformador do Evangelho de Jesus. Filemão, meu querido, eu queria muito manter Onésimo aqui comigo, enquanto que eu estou preso, precisando. Mas eu não posso fazer isso sem o seu consentimento, Filemão. Filemão, é assim. Eu estou enviando Onésimo você de volta. Você perdeu ele por um tempo, quando ele estava fugitivo. Mas agora, Filemão, está voltando um homem transformado. Nunca mais você vai perdê-lo. Olha que coisa maravilhosa. Filemão, meu irmão, receba Onésimo aí, porque
Você não vai receber um escravo mais. Você vai receber agora como você recebia a mim, Filemon, companheiro de fé. Saiba, Filemon, eu te garanto uma coisa, eu assumo os prejuízos que ele te causou. Fique ciente disso. E prepara para mim aí um quartinho, Filemon. Estou ansioso para voltar, para ter com vocês. Sabe, Filemon, meu irmão, você vai fazer o que eu estou te pedindo, gentilmente, porque eu sei que você quer alegrar o coração desse velho apóstolo. Filemon, meu irmão, pela graça, conceda a redenção a Onésimo. Existe uma profunda relação, meu irmão, entre esse livro de Filemon e essa carta de Filemon e o plano redentor de Deus para nossas vidas. Somos todos Onésimo. Onésimo só recebeu. Na verdade, Onésimo se rebelou contra Filemon, não foi? E fugiu, não foi? Nós também nos rebelamos contra Deus e fugimos dele. Onésimo ele encontrou com Paulo. Pela graça, graças a Deus, Onésimo encontrou com Paulo. E foi através de Paulo que ele se rendeu a Cristo. Nós encontramos o maravilhoso evangelho da graça. E nos rendemos a Deus. Paulo intercedeu por Onésimo junto a Filemon. O nosso Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai. Paulo se dispôs a pagar tudo da dívida de Filemon. Jesus já pagou todas as nossas dívidas. Paulo não pede Filemon. Presta atenção nisso que é muito bonito. Nada em troca pelo favor. Pede? Nada em troca. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Absolutamente nada. A não ser nosso arrependimento. Onésimo volta a ter acesso a Filemon através de Paulo e nós tivemos acesso a Deus através de Jesus. Onésimo se tornou irmão de Filemon e isso é uma coisa maravilhosa. Pela fé, nós tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo. O escritor Hebreus diz que Deus tinha um único filho, filho unigênito, mas quando ele fala está consumado na cruz, ele se torna primogênito, porque agora ele tem um tanto de salvos pela sua maravilhosa graça. Somos todos filhos de Deus, como Jesus era. Ele agora é o primogênito, deixou de ser unigênito. Onésimo se reconciliou com Filemon através de Paulo, e nós reconciliamos com Deus através de Jesus. Onésimo deixou de ser um escravo, se tornou irmão de Filemon. Nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos filhos de Deus. Onésimo era inútil, não era? Se tornou útil. Nós éramos como ovelhas desgarradas. E agora nos tornamos novas criaturas. Somos todos onésimos, salvos, alcançados pela maravilhosa graça. Pela maravilhosa graça. Somos todos Onésimo. Soberano Pai, obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que é tão contundente e transformadora. Obrigado pela vida de Paulo, por tantos servos do cristianismo, Senhor Deus, que nos fez essa verdade chegar até nós, a verdade que liberta, a única verdade libertadora. Obrigado por ter nos falado nessa manhã. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.